Olá, olá, tudo bem? Te dou as boas-vindas a mais uma entrevista incrível da nossa Wellbeing Journey 2025, celebrando a Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho, que vai ser dia 20 de março. A gente lança um vídeo a cada dia, são vídeos incríveis. A ideia é de presença, então, até conversando aqui nas nossas entrevistas, fala que a gente não vai lançar 30 entrevistas por dia, é aquela entrevista no dia para você assistir sem aquele FOMO, medo de perder a próxima, ou de tentar assistir tudo em velocidade 2. Assiste em velocidade um, esteja presente. E as nossas convidadas de hoje são a Camila Bonelli, Wellbeing Regional Manager da BASF, a Bruna Fesneda, que é Employee Wellbeing Coordinator aqui no Brasil da BASF. Estou aqui com a minha amiga Juliana Elorza, também da Leader Academy, nós somos da Leader Academy. E a primeira pergunta que eu queria trazer, porque a gente conversou com gestores de RH que estão implementando programas de bem-estar, mas vocês duas têm um caso muito específico, né? Vocês têm cargos de bem-estar definidos, né? Então, que a gente não vê tanto nas organizações, isso é uma coisa bem recente. Então, na ordem que vocês quiserem, se a Bruna quiser começar, se a Camila quiser começar, contar como é que vocês caíram no tema bem-estar, né? Como é que foi essa trajetória para cair no tema bem-estar, que a gente não vê esse cargo com tanta frequência nas organizações aqui, né? Isso fica no guarda-chuva do RH, mas não tem uma área específica que cuida disso regionalmente, como é o caso de vocês. Então, queria ouvir para começar nosso papo. Bom, então vou começar aqui. Oi, gente, eu sou a Bruna Pesneda, não sei que horas vocês estão vendo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. Sendo coordenadora aqui de bem-estar, eu acho que a gente tem muito realmente a contribuir, a gente sabe que é uma área nova, e que tem ganhando cada vez mais força. A gente também, né, Cami, a gente costuma dizer que a gente tem aprendido muito desde que a área começou aqui na BASF, e evoluindo muito com esse tema, e com esse entendimento, com esse conceito da onde o bem-estar pode chegar e pode contribuir na estratégia, na cultura da organização, né? Falando um pouquinho de mim, eu estou na BASF há 14 anos. Eu sou formada em administração de empresas, né? Comecei minha carreira na área de compras e fiquei bastante tempo na área de compras. E por uma experiência pessoal, eu comecei a buscar mesmo alguma ferramenta que me trouxesse equilíbrio de vida, que me trouxesse mais qualidade, de trazer mais consciência, né, das minhas emoções. E aí eu encontrei nessa jornada diversas ferramentas que me ajudaram a equilibrar, inclusive, o próprio trabalho. E nessa jornada eu achei tão incrível e fantástico a forma que a gente tem, a potência que a gente tem de ver as coisas de uma perspectiva diferente, que eu nunca tinha sido ensinada a fazer, que eu quis começar a multiplicar para todas as pessoas que eu conhecia, né, inclusive dentro do trabalho. E aí a gente teve uma oportunidade incrível aqui na BASF de fazer um treinamento em mindfulness, né? A gente fez um treinamento de meio período e foram mais de 20 compradores que participaram desse treinamento. Em 30 dias, né, em um mês, a gente teve uma redução do nível de estresse desse grupo em mais de 30%. E aí a gente viu o quanto era uma ferramenta potente que poderia realmente ser incorporada no trabalho pelo trabalhador, pelas pessoas, para a gente gerenciar nossas emoções, né, e ter mais consciência de si. E aí a gente começou uma jornada minha aqui de intraempreendedorismo na BASF, né, com esses temas. Fiquei 3 anos trazendo esses temas, trazendo muita gente bacana de fora para falar sobre saúde mental, fazer sessões de mindfulness coletivamente aqui, até que aí a BASF, então, ela tem essa iniciativa de criar uma área de bem-estar, né, que já estava no radar, e aí talvez a Camille pode contar um pouco mais dessa história, e aí eu fui, felizmente, convidada a fazer parte desse time maravilhoso, então estou há 5 anos nesse time, desde então eu me dediquei muito em estudar profundamente o bem-estar na perspectiva do trabalho e do trabalhador, né? Então eu tenho pós em psicologia positiva, que eu me encantei, foi uma grande base de estudo, de fato, para trazer de forma prática os temas para dentro do ambiente corporativo. Tenho certificação em cultura de segurança psicológica, certificação em Chief Happiness Officer e algumas outras coisas mais que vão complementando. Eu falo que eu sou uma estudiosa, assim, constante. Eu sempre estou nesse posicionamento de aprendiz. E a grande coisa é que a gente consegue aplicar muito desses aprendizados na prática aqui na BASF, né? Eu falo que a BASF é um terreno fértil para a gente poder realmente estruturar e conseguir aplicar e ver resultado. Então, a gente espera compartilhar um pouquinho de como que tem sido
fazer essas aplicações aqui na prática. Joia. Uau! Ela é bem humilde, né? E ela não contou que ela é embaixadora do Brasil de saúde mental. Ela já ganhou um prêmio, um reconhecimento, numa premiação importante. Então, ela é realmente nossa especialista. A gente tem muito orgulho, do trabalho que ela tá fazendo com a gente aqui na base. Vou seguir me apresentando, então. Eu sou a Camila Bonelli, eu sou líder desse time de bem-estar para Baixo na América do Sul. Realmente, nós temos um time de bem-estar. Nosso time reporta para a vice-presidência de pessoas, mas normalmente a gente vê, assim, atividades ou funções ou programas de bem-estar ou de qualidade de vida nos times de benefício ou de saúde. E no nosso caso, não, né? A gente tem uma estrutura de bem-estar reportando direto para a liderança de people. Meus pares são time de saúde, time de talento, time de benefícios, enfim. São os pares, a gente trabalha, obviamente, de mãos dadas, mas a Basto tem um olhar bem focado aí, e com muita atenção para a prevenção, né, para a qualidade de vida, para o bem-estar. A gente costuma falar junto com nosso time de saúde, nosso tutor fala que saúde, doença se trata com saúde, e esse é o olhar da BASF, então por isso a gente tem aí bastante foco. Bem, eu sou publicitária de formação, também estou há 14 anos na BASF. Aqui, antes, em minha carreira, eu sempre trabalhei em marketing, estratégia, em branding. Na BASF eu trabalhei em projetos estratégicos, em desenvolvimento de mercado, em inovação, também em account management, tive bastante oportunidade de me desenvolver aqui ao longo de todos esses anos. Até que em 2018 eu vim para Santiago, no Chile, liderando um time de inovação e de desenvolvimento de mercado. Poucos meses depois, surgiu a oportunidade para a liderança de recursos humanos localmente, para Chile e para Peru. Me ofereceram, eu fiz essa transição de carreira. E um pouco tempo depois começou a pandemia. Isso foi um momento muito importante na minha vida. Eu estava liderando um time de pessoas num país que eu não tinha muito conhecimento, né? Era nova, levava alguns meses aqui, num tema novo, com uma responsabilidade super importante, né, de liderar pessoas num momento de crise, como foi, e eu fiquei muito preocupada com a questão da saúde mental. E foi isso que me trouxe para bem-estar. Então, eu tentava, e eu estava sempre propondo práticas e temas relacionados à saúde mental, até que a minha liderança me ofereceu essa posição, liderar então essa posição para toda a América do Sul. Desde então, estou liderando aí o time de bem-estar e a gente tem feito coisas muito bonitas que a gente vai contar para vocês aqui sobre a nossa jornada. Joia. Muito, muito rico, né? E esse momento de a gente vem da origem, né? Mas o tema atrai, né? A gente de origens diferentes, né? E eu queria ouvir de vocês, né? Como é que a perspectiva. Primeiro, na pandemia, quais são as coisas que vocês fizeram? Como é que seguraram a bronca, né? Você comentou brevemente, mas depois disso, como é que é o desafio de fazer isso regionalmente, né? Tem culturas diferentes, tem perspectivas diferentes, tem culturas que são mais aderentes a esse tema, são mais abertas a esse tema, tem outras culturas que ainda são mais fechadas. Queria entender como é que evoluiu a trajetória, que coisas vocês têm feito, e aí depois eu passo a bola para a Ju, para as considerações dela, Ju. Bru, eu vou falar então um pouco da trajetória, depois você fala dos programas, tá bom? Na pandemia, nós fomos muito rápidos, e foi muito lindo. Eu não estava ainda nessa gestão, tinha a minha antecessora, a Bruna já estava desde o começo, mas o que o time fez foi muito bonito. Assim, foi em questão de semanas, quando começou a pandemia, a gente já tinha o movimento Estar Bem Armado, que foi um movimento que apoiou muito, em diversos pilares, todo o nosso pessoal e as famílias a passar pela pandemia. Então, a gente estruturou rapidamente o canal EAP, né, o canal de atendimento confidencial e online, que continua vigente e tem crescido, né? O uso é bem interessante, a gente continua promovendo, as pessoas têm usado cada vez mais, mas a gente começou ali na pandemia, de uma programação muito grande, extensa, com webinars, com programas, com atividades, para atender as pessoas que estavam trabalhando de maneira remota, mas também o pessoal que se manteve ali no trabalho presencial. Naquela época, na pandemia, mais ou menos 70% das nossas pessoas estavam de forma remota e 30% se mantiveram, que era o pessoal de fábrica, né, se mantiveram ali no presencial.
Um grande desafio para a gente foi no momento do retorno. Nós também, como time de bem-estar, lideramos o projeto Futuro do Trabalho, que foi é, o grande projeto que trouxe o retorno para pós-pandemia foi no formato híbrido e a gente que estruturou tudo isso com as regras, com os formatos, e foi bem fluido, assim, né? As pessoas gostam bastante, a gente continua no modelo híbrido, todo mundo que é administrativo e tem condição de trabalhar de casa tem essa possibilidade de trabalhar híbrido, isso continua na BASF, mas nesse momento não só o retorno para as oficinas foi uma questão muito importante, como também a forma como a gente trabalharia bem-estar dali para frente. Um momento, acho que a gente fez houve alguns pontos que foram muito cruciais. Por exemplo, antes de voltar, a gente começou a fazer webinars com as pessoas e com a nossa alta liderança para falar de tabus, de coisas que a gente não falava antes da pandemia. A gente começou ali a falar de vulnerabilidade, e falar, e pedindo, a gente conversava com os líderes antes, para sempre ter um depoimento, ter uma abertura porque a gente entendia que as pessoas iam voltar diferentes. Muitos, muito assustados, pessoas, não sei, com sequelas, com marcas da pandemia, ou porque perderam alguém, ou porque adoeceram, ou porque estavam realmente muito estressados, muito ansiosos, pessoas que engordaram ou que emagreceram, enfim, envelheceram. Então teve muita mudança, nós ficamos mais de 2 anos, muita gente sem se ver. Pessoas que entraram no time de maneira remota, que a gente não se conhecia. Então nós fizemos todo um trabalho para que as pessoas voltassem a se encontrar e que não tivessem vergonha e que pudessem se comunicar. Sem aquela coisa de, meu Deus do céu, ai meu Deus, como essa pessoa está diferente, eu não sei nem o que, que eu falo, como é que eu... Então a gente fez um trabalho prévio, acho que isso foi muito importante, de abrir esses temas. Né, de falar realmente de vulnerabilidade, de falar de comunicação não violenta, de comunicação assíncrona. Nós fomos falando tudo isso antes do retorno. Então, acho que isso apoiou para que o retorno fosse muito mais tranquilo. Logo, nós mudamos toda a nossa abordagem, estruturamos o nosso portfólio já com 4 pilares bem estabelecidos, que foram infraestrutura, então espaços que a gente oferecia, que já tínhamos as ADCs, então os espaços físicos nos nossos sites, e logo a gente trabalhou nos anos seguintes, em 2022 ou 2023, acho que a gente finalizou isso, 2023, construções e lançamentos de espaços de bem-estar em todos os nossos escritórios e fábricas, com um conceito que nós desenvolvemos, então, base. Os espaços de bem-estar não são espaços onde se trabalha, não existe isso de espaço de bem-estar híbrido com sala de reunião. Na base isso não tem, são espaços ou de relaxamento ou de lazer, mas ou pode ser híbrido entre os dois, né? Ter relaxamento e lazer. A gente fez personalizado, de acordo com a necessidade de cada ambiente, cada site, cada time. Aí já vai um pouquinho da resposta, Miguel, como a gente trabalha isso para cada cultura, para cada ambiente, porque não é só cultura, né? Tem cada fábrica, cada escritório tem uma realidade diferente. E a gente trabalha de forma bem personalizada, entendendo que o que é bem-estar para mim é diferente do que é para você, do que é para a Ju, do que é para a Bruna e né, considerando as culturas e as realidades de cada lugar. Então, hoje a gente tem 100% dos nossos lugares na América do Sul, fábricas e escritórios, contam com um espaço de lactância e também espaços de bem-estar. Então, isso é na parte de infraestrutura. Nós estruturamos programas, atividades e experiências e trabalhamos nisso, avançando e ganhando cada vez mais espaço na organização durante todos esses anos. Até que agora, em janeiro, acabou de acontecer, a gente completou 5 anos de área. Isso é interessante. A nossa área de bem-estar foi criada em janeiro de 2020, foi antes da pandemia. Parece que a gente sabia 2 meses antes. Nossa, aliás, hoje faz 5 meses, 5 anos que começou a pandemia, não foi? A gente entrou É no. A verdade. É gente verdade. anunciou dia 18 de março ou 17 de março, olha só, o dia da nossa entrevista. E é, a gente então, agora completou 5 anos de área de bem-estar e nós acabamos de fazer um rebranding e reformular todo o nosso portfólio, nossos serviços, basicamente se mantém. Eles vêm, obviamente, evoluindo, e a Bruna vai contar para vocês alguns exemplos do que a gente faz, mas hoje nós estamos trabalhando com 3 grandes pilares: soluções para os negócios, ambientes saudáveis e o cuidado ao colaborador. Então, o cuidado individual, né? Ou seja, são os 3 grandes pilares onde a gente tem todo o nosso portfólio. E super, enfim, com histórias muito lindas aqui. Eu vou passar para a Bru, como nossa especialista, para contar mais detalhes e algumas histórias para vocês. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta antes para direcionar.
Para mim, só achando fantástico ouvindo aqui, né? Confirmando coisas que eu já tinha ouvido da Bruna, né? Quando a gente conversou antes, mas ouvi de você e essa complementaridade e esse aniversário aí, né? De data e da gente, de vocês terem se antecipado, que foi vamos dizer, a providência, né? As coincidências que acontecem, sincronicidade das coisas, né? Quando o espaço, o Sim. terreno permite, né? Bruna, contigo, queremos te ouvir. E eu acho que a Camille ilustrou bem, assim, quando você perguntou, né, de como a gente olha para esse tema aqui, eu acho que a gente começou mesmo, e aí a pandemia pedia isso, né, esse foco no indivíduo. Então, acho que a gente veio muito forte, assim, com esses programas de focar no bem-estar individual das nossas pessoas. Então, aí os programas de apoio psicológico, jurídico, financeiro, a gente sempre teve sessões de mindfulness online, né, e que a gente ouve depoimentos até hoje de quanto isso foi impactante e ajudou naquele período tão difícil. A gente fazia cafés virtuais, uma vez por semana, assim, para conversar, para promover diálogo, acolher, ouvir histórias, chorar junto. Então, acho que a gente se tornou uma grande comunidade, talvez como a gente nunca tinha se visto antes da pandemia, sabe? Porque todo mundo no online e a gente com essa programação para acolhimento ali das pessoas, as pessoas tendo voz, podendo trazer as questões, a gente se identificando uns com os outros. Eu acho que ali a gente realmente teve uma grande comunidade que a gente pôde trabalhar e ouvir muito organicamente como as pessoas estavam se sentindo para a gente ir aprimorando os nossos programas, trazendo o que fizesse sentido para elas. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que a gente poderia começar a atuar nessa outra esfera do que a gente chama, às vezes, do bem-estar coletivo, né? Então, a gente entendendo os desafios, e a BASF é uma empresa que tem negócios muito distintos, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para materiais de construção, a gente olha para hiperabsorventes, para agronegócio. Então, e além disso, os contextos culturais no Brasil todo e nos outros países, né? Então, é realmente muito desafiador e a gente começou a ter um olhar mais on demand das áreas. Então, hoje o nosso time ele vai até as áreas para apoiar desafios de negócios e de equipes e de diretorias e de líderes para a gente construir junto com as equipes jornadas de bem-estar que vão contribuir para o trabalho delas no dia a dia. Então, desde trabalho com segurança psicológica, aprofundado mesmo, né, fazendo primeiro a jornada toda inteira com o líder, falando de gestão emocional, porque sem gestão emocional a gente não faz segurança psicológica, né? E depois a gente chegando nas equipes, criando rituais, até a temas como primeiros socorros psicológicos, são temas que a gente vai entendendo necessidades, e no nosso time de especialistas internos a gente vai atendendo essas demandas de forma muito personalizada para aquele momento específico, né? Às vezes a gente está vivendo uma transformação cultural agora, às vezes a gente traz alguma questão de transformação de liderança, de mudanças estruturais, e a gente tem hoje também um apoio, que a gente chama do apoio de M&A, né, mas no olhar emocional, para a gente apoiar as pessoas emocionalmente com grandes mudanças, de repente, também que podem acontecer. Então, a gente realmente hoje está navegando num nível muito estratégico, e é muito bonito de ver, né, o quanto a gente tem feito aí, traduzido o bem-estar em ações táticas mesmo, que vão apoiar os desafios do negócio, e também nesse olhar de políticas, né? Então, a gente sempre está de olho para ver se a gente precisa atualizar alguma questão de política de parentalidade, que está hoje com a área de bem-estar, de flexibilidade. A gente teve um grande case aí que a Cami liderou, que foi muito lindo e emocionante de conseguir aumentar os números os dias de licença maternidade e parentalidade dos países, né, além do Brasil, que tinham, pela legislação, dias muito menores, e a gente conseguiu, né, aprovar isso de forma muito legal também. Pessoas já foram beneficiadas aí, então, com essa nova regra da BASF, que foi uma deliberalidade realmente da BASF para fazer essa ampliação de licença. Então, a gente está sempre olhando para esse macro e para o micro, né? Então, a gente transita nisso. Quais são os programas que a gente estrutura para apoiar individualmente os colaboradores, e aí também trazer essa autoconsciência, essa autoobservação, como eu, como indivíduo, posso ser protagonista no meu bem-estar, mas como também eu olho para a organização e para a empresa e tangibilizo ações para que o trabalho e o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho fortalecedor, né, e que seja um fator protetivo aí na saúde mental e no bem-estar das pessoas. Então, a gente está muito com esse olhar mesmo. Eu acho que vocês têm um case aí.
Bom, tem uns 30 né? cases, né, aí Porque dentro de um olha só. só que eu digo que um dos benefícios da pandemia não foram muitos, mas tiveram alguns. Foi justamente a gente poder ver a pessoa como pela sua integralidade, né? A pessoa tinha vida pessoal e profissional, até então isso não se falava, ou se falava de uma forma muito escondida, né? Ainda com uma certa estigmatizada. E também a saúde mental também surgiu, falar de saúde mental surgiu por conta da pandemia. E vocês acho que perceberam essa tendência, anteciparam isso e trouxeram muita transparência. Então, isso que você falou, Camila, de trazer as conversas antes, é a chave, essa transparência é uma das chaves para engajamento com alta performance, porque né, as pessoas conectam e fazem aquele algo a mais. E eu vejo também um case aí, quando vocês falam, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, nos bastidores, da questão da nossa geração que cresceu com engole o choro, engole o choro e, ou seja, a sua emoção vale nada, e antes de casar passa, né? Ou seja, um dia aí resolve. Além do machismo que vem nessa fala, é, e pela primeira vez as crianças, né, estão sendo tratadas como ensinadas a aprender surgiu o conceito de regulação de emoção, né? A entender o que sentem, para que sentem e como reagir a isso. Então, vocês trouxeram isso para o ambiente corporativo de uma forma que dá para mostrar, dá para identificar o antes e o depois. Então, eu acho que a minha pergunta é como isso tudo está no ar, né? É a cultura da empresa. Como que vocês traduzem isso em políticas? E mais ainda, como que vocês fazem para manter essa cultura ativa? Então, entra uma pessoa nova. Como, né, como vocês ensinam comportamentos ou são só as políticas? Como que funciona, né, para guardar e manter e transmitir essa cultura e esse comportamento de que existe sim uma preocupação com o bem-estar e não é uma coisa só para constar, ela existe de fato, né? Para criar essa confiança para que essas pessoas, a gente falou de abertura agora há pouco, né? Abertura e confiança e vulnerabilidade andam juntas, né? Uma anda um pouquinho, carrega as outras duas que anda, a outra. Então, o que que vocês têm aí que vocês podem compartilhar de práticas para manter isso ativo? Acho que o ponto cultura que você tocou, Juliana, ele é chave aqui, porque e a gente participa de muitas palestras, muito benchmark, sempre pergunta onde começar, né? A gente fala, olha para a sua cultura, porque você tem que trabalhar a cultura antes de implementar qualquer coisa, porque senão não vai ser sustentável. Na base, primeiro, a gente tem uma questão que tudo é avaliado pelo que e o como, o que você entrega e como você entrega, que são os nossos valores, nossos comportamentos. E isso é claríssimo para todo mundo, porque se alguém tem uma alta performance na entrega, mas falta com respeito, ou, enfim, tem uma postura que não é adequada, a pessoa ela é mal evaluada e ela tem, assim, o feedback e uma consequência clara, tá? Então, isso é uma questão da nossa cultura. Outro ponto, a gente nunca fala de bem-estar sozinho, porque a gente entende que para você ter a felicidade, que é uma jornada, né? Os momentos de felicidade, você se sentir bem no trabalho, você tem que ter o espaço para ser autêntico. E você tem que ter segurança psicológica. Por um lado, segurança psicológica, que tem tudo a ver com a cultura, então esse QI como é um dos exemplos aí dos nossos elementos. Autenticidade, a gente tem uma força muito grande na BASF com nossos grupos de diversidade, equidade e inclusão. Não só um grupo corporativo que a gente tem, nós temos os grupos, é, os aliados, né, que são todos os grupos de afinidade com pessoas da BASF, colaboradores e colaboradoras que voluntariamente participam desses grupos e implementam ações práticas ali para a gente fomentar diversidade, equidade e inclusão na empresa. Isso já há muito tempo. Então, a gente tem uma cultura que ela é aberta e ela fomenta a autenticidade. E se fala disso abertamente, como um valor da base, que a diversidade é um valor, porque ela nos faz mais criativos. Então, acho que são elementos da nossa cultura que permeiam e que fazem com que as pessoas saibam que não é um blá, não é um número.
A gente não tem um programa ali para cumprir um número. Então, quando eu falei para vocês que, por exemplo, o canal EAP, esse canal de atendimento, de atendimento online confidencial, tal, a gente tem aumentado o uso ano após ano, foi um trabalho de formiguinha, porque a princípio, sim, as pessoas ficavam, meu Deus do céu, eu vou ligar, o meu chefe vai saber, o RH vai saber dos meus problemas, eu não quero. A gente fez um grande trabalho indo nas fábricas, em todos os turnos. A gente falava que ia pregar a palavra de bem-estar. Então, ia alguém do nosso time, conversava com as pessoas, falava dos programas, abria, contava caso, e convidava. A gente fez eminhas de geladeira e a gente fala até hoje. E todo o nosso serviço de saúde sempre entrega os panfletos e os imãs de geladeira. Tenha isso na sua carteira, na sua geladeira, porque isso é um número de socorro, é um SOS para você e para sua família. E é super interessante como as pessoas foram entendendo. E aí, quem usa, se sente confortável, comenta que usou. Então, assim, a gente acho que tem muitos elementos da nossa cultura, e essa mesma questão da exposição dos líderes. Eu, na minha posição anterior aqui, quando eu liderava recursos humanos para o Chile e para o Peru, no Chile, que é um país super classista, muito conservador, eu me expunha muito. Eu me divorciei no meio da pandemia, sozinha, brasileira aqui. E eu me expunha muito para falar para as pessoas: eu não sou uma super-heroína. A gente não tem que ser. Eu também passo por problema, não tá fácil para mim, mas vamos juntos, gente. A gente está aqui para se cuidar. E me conectei muito com as pessoas, né? Porque quando a gente se mostra, mostra que é vulnerável, e a pessoa admira, né? Fala: nossa, ela está lá numa posição de liderança, ela está fazendo coisas legais, mas também tem seus problemas, tem suas coisas. Isso tem acontecido muito na base, assim, no time da Bruna, acabou de acontecer uma jornada importante com um grupo que é, na grande maioria, de homens, e que se expuseram de tal forma, o líder começou a se expondo, chorou, e depois foi uma choradeira entre os homens, e super interessante, levando aquilo para a família, falando da criação. Nossa, meu pai, eu sinto porque não tive muito afeto do meu pai. A gente imagina isso numa jornada de bem-estar, as pessoas soltando. E agora o que que aconteceu? Adivinha? Ficaram com vergonha? Não. Todo mundo quer levar isso, porque isso foi na liderança. Foi num grupo de liderança. Eles querem levar para baixo. Agora eles querem essa mesma jornada com os times deles. Porque gerou, não só todo mundo soltou, como se sentiu acolhido, como aprendeu a reconhecer. Sabe aquela história, e Juliana, de novo, eu falei aquilo no backstage, você comentou agora como a gente aprendeu como criança, e é isso, você escuta até hoje uma conversa assim: eu apanhei e sou ótimo, tudo isso é frescura. Não, você é ótimo apesar de ter apanhado. Vamos conversar Exato. sobre você ter apanhado. Eu apanhei, mas eu era uma criança muito difícil, por isso que eu apanhava. Por que você era difícil? Me conta uma situação em que você apanhava. Eu apanhei porque eu falei um monte de palavrão na escola. é, Minha mãe já tinha falado, eu já tinha sido, já me reprimiram em casa, que eu não podia falar palavrão em casa. Eu apanhei em casa, falei um monte de palavrão, não obedeci meus pais. Cheguei e apanhei de novo. Vamos lá, e se a gente pensar, e se os pais tivessem conversado com você de outra forma, ao invés de te bater antes, né? E entender o que gerou essa raiva? Será que você não era somente uma criança com raiva que não sabia lidar com essa raiva? Você não era uma criança ruim? Não será? E a pessoa nossa, pode ser. Qual é E a eu sinto essa raiva até necessidade, hoje. né, para Eu sinto essa esse raiva até hoje, eu não comportamento? sei lidar. Então, assim, a gente vê isso, né, essa bola de neve, e a gente está trabalhando. Então, sim, no âmbito, né, aqui a gente está falando de uma forma corporativa, a gente não faz uma terapia individual com as pessoas, a gente dá ferramentas, mas a gente abre toda essa temática e a gente sim dá muitas ferramentas, oferece muitos caminhos. Quando a Bruna falou de segurança psicológica e primeiros socorros psicológicos, a gente tem treinado. No ano passado, acho que foram mais de 1.100 pessoas, creio que nós treinamos nesses temas, treinamos. E quando a gente fala treinar, não é um ampassã, os primeiros socorros psicológicos, a gente ensina as pessoas o que acontece quando você identifica que alguém está passando por alguma crise de ansiedade ou algum transtorno, ou a pessoa está com alguma coisa que ela precisa de ajuda, porque a nossa reação imediata é meio que ignorar, eu não sei o que fazer. Eu tô vendo, eu não sei o que fazer porque, sei lá, não me corresponde, eu nem sou amigo da pessoa, o que que eu vou lá, depois ela vai querer me contar, eu não vou saber. Então, assim, a gente ensina as pessoas a como lidar com esse tipo de situação. Então, é um processo, de novo, são muitos elementos da nossa cultura. Não sei se eu passo para a Bru, se você quer me complementar. Sim, eu queria, assim, imagina que você vai entrar na base, tá? A gente fez um trabalho de jornada dessa pessoa que já entra. Então, antes de você entrar na base, você já vai receber uma caixa em casa com cheirinho da base, com um monte de coisa lá,
Isso para todos os candidatos, inclusive estagiários, tá? Um dia antes de você chegar, você recebeu um vídeo de um momento de uma mindfulness guiado por uma especialista nossa de bem-estar para te ajudar nessa ansiedade que é entrar num lugar novo, né? De você trazer pessoas novas. Os líderes e a equipe mandaram um vídeo para essa pessoa falando o nome dela e falando que estamos ansiosos de receber essa pessoa. Então, assim, quando você vai fazer o seu exame periódico, você já vai preencher um questionário da SRQ 20 de saúde mental. Então, acho que existem vários sinais de cultura que a gente vai mostrando para uma pessoa que entra na jornada, né, na BASF. Desde esse momento que ela aceitou chegar na BASF, ela vai sendo acolhida ali, a gente vai passando essa mensagem. Momento que ela chega ali, putz, um questionário de saúde mental, né? Estamos olhando para isso. Até as rondas que a Cami falou que a gente faz nas fábricas, conversa com as pessoas, pergunta como elas estão. O Wellbeing Day que a gente instituiu, que é um dia de bem-estar no calendário corporativo, regionalmente falando, para trazer essa temática de uma forma mais abrangente, mais forte, mais fixa, né? E a programação fixa que a gente tem. A gente tem se aproximado muito dos business partners, então a gente tem atuado de uma forma mais estratégica também nos negócios, né? Já identificando as oportunidades que a gente tem no ano para trabalhar. Inclusive, a gente está finalizando agora um treinamento mandatório de liderança nos temas principais de bem-estar aqui. Então, acho que esses elementos todos são exemplos de como a gente insere mesmo o bem-estar de diversas formas dentro da cultura, né? Além dos programas de voluntariado, enfim, acho que tem muita coisa que acontece que não é só o bem-estar. Eu acho que felicidade funciona em ecossistema, a gente fala muito isso, né? São várias áreas juntas, promovendo e rodando o tema. E aí a gente ter esse olhar macro e entender como a gente pode aprimorar cada vez mais, né, a experiência das pessoas dentro do trabalho nessas diversas esferas aí. Nossa, eu vou falar, vou repetir a palavra da Ju, uau, né? E a gente fica sempre encantado de ouvir. Eu acho legal essa ideia de vocês fazerem com que as pessoas se apropriem do tema, né? Isso é um ponto que, ao ouvir toda a trajetória do que vocês estão contando para a gente, tem um exercício grande da liderança se apropriar do tema, das pessoas que estão na fábrica se apropriarem dos temas e treinarem isso. Então, vocês, quase de maneira mais orgânica, vocês são, são as guardiãs, como área guardiã do tema, mas o tema se multiplica quase de maneira orgânica e já começam a ser procuradas para soluções específicas. E uma coisa que me encanta ao ouvir essa questão, vamos olhar o negócio, né? Ou seja, como é que a gente coloca o bem-estar no centro da estratégia do negócio e como um pilar que é fundamental para a gente ser bem-sucedido no mundo que é cada vez mais complexo, que muda muito, que está cheio de incerteza, e a gente vai criando, vamos dizer, certeza nas relações, né? Que a Ju comentou até nos bastidores, né? A importância de a gente criar essa conexão genuína entre as pessoas, né? E o aspecto de confiança, vulnerabilidade que se interlaçam, né? Então, como é que a gente coloca essa certeza nas relações para lidar com a complexidade do mundo e a área de well-being, acho que é a cola, né? Para você, essas ações são a cola para que a gente consiga lidar com mudança. Eu sei que a empresa muda, né? Então, negócios que são vendidos, negócios que são incorporados, fábricas que mudam, linhas de produto que vão mudar, novas políticas. Então, é, isso a gente vai ter que saber lidar. E sem essas ferramentas que vocês estão proporcionando, eu acho que a dificuldade é muito maior e a gente não gera valor nem para as pessoas, nem para os nossos clientes. Então, eu queria pontuar isso, que para mim, acho fantástico, né? Ver isso no centro da estratégia do negócio. E eu queria só falar que, assim, apesar de todo esse trabalho, a gente sabe que é um caminho em construção, né, Cami? A gente sabe que a gente está na jornada de sensibilizar as pessoas, de colocar todo mundo na mesma página. Né, eu acho que quanto maior a empresa, maior o desafio mesmo, né, da gente conseguir colocar todo mundo, mas a gente está fazendo um trabalho realmente muito incrível, assim, e colhendo esses frutos já, né, vendo nos nossos números e como as pessoas têm aberto os temas para a gente ir trabalhando. Então, acho que isso também é algo importante. Legal. E aí o ponto de métricas, né? Imagino que vocês devem ter métricas. E assim, a NR1, pelo que eu estou sentindo, não é que não vai vir coisa, talvez sempre vocês estão falando de jornada, mas a gente fica mais tranquilo, né? Quando aparece uma norma desse tema, e a gente está tratando esse tema faz 5 anos, né? Pelo menos, e com consistência e colhendo resultado, falando, tudo bem, a gente pode melhorar,
mas vocês não estão perdendo o sono por conta da nova norma, né? Nós até temos isso no Chile, tá? Aqui no Chile existe essa norma também de risco psicossocial, então é algo que nós, na base nós temos experiência, e sim, a gente está bem tranquilo, estamos obviamente montando um grupo de trabalho aí, o time de saúde é quem está liderando, né, Bru? Mas nós, time de bem-estar e time de segurança, a gente participa desse time multidisciplinar, mas está sendo liderado por saúde, o tema da NR1 aqui na BASF. Perfeito. Meninas, Ju, considerações finais tuas, e aí eu já queria ir encerrando, porque a gente marcou 1 hora, e eu sei como é que como é que é a agenda de vocês aí, mas a gente deve estar pipocando mais uma de E repente. pode encerrar. A gente continua em outro momento. Já está assim muita coisa incrível, maravilhosa aqui. O Casey Basco, Camila, Bruna. Camila, Bruna, Ju, minha parceira aqui da Leader Academy, quero agradecer também quem está assistindo a gente. Se vocês quiserem deixar um recado final antes da gente se despedir, convidar quem está assistindo a gente também para acompanhar as outras entrevistas, seguir a gente nas redes, a gente vai publicar trechos, então a cada dia sai uma, nós vamos avisar quando sairá a de vocês também. Então, recados finais, assim, que vocês queiram dar, Camila e Bruna, antes da gente se despedir. Eu quero, bem, agradecer o convite, a oportunidade e comentar para quem estiver assistindo e trabalha em áreas de pessoas e que pode fazer uma mudança aí, faça, começa pequenininho, veja, olha para a cultura, veja o que você pode é, fazer, enfim, fomentar ou você mesmo introduzir, a Bruna falou, a jornada dela começou ela fazendo aulas de mindfulness para o time de compras. Assim a gente começou esse tema aqui na BASF. Então você pode plantar uma sementinha e pode trazer essa transparência, enfim, trazer dados aí para sua liderança para ir começando de pouquinho. A gente tem que começar, tá? A gente sente muitas vezes nos benchmarks as pessoas falando, eu não sei nem por onde começar, putz, vocês já estão tão longe. Mas comecem, né, gente? A gente tem que olhar e cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, porque isso é a nossa saúde integral, né? Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente adoece. E aí cuidar de doença é mais difícil, né, do que prevenir. Maravilha. E também quero convidar vocês, né? Eu mesma vou curtir muito essa jornada também. Quero ouvir todas as entrevistas aí que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que a gente pode aprender ainda mais, né? E compartilhar. Agradecer vocês. A Líder Academy também já esteve na base, né? Ajudando a gente aí em algumas desafios também. Vocês fizeram um trabalho incríveis e eu acho que é muito legal a gente conectar aí com os parceiros. Hoje a gente tem esse time, ainda assim a gente conta com esse ecossistema externo também, né? Que a gente possa também conhecer e trazer essa rede para atuar e nos ajudar aí a impulsionar o bem-estar dentro das nossas organizações também. Olha, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Até logo. Tchau! Tchau, Até. tchau. Tchau.